Se você apertou o play neste vídeo, não pense que foi por curiosidade, coincidência ou distração. Foi o céu que te trouxe até aqui. Há algo acontecendo nos bastidores da sua vida que você ainda não entendeu, mas sentiu. E Deus quer que você escute isso agora. Existe uma maldição antiga tentando te impedir de viver aquilo que Ele preparou para você. Há correntes espirituais invisíveis que se arrastam pelas gerações da sua família. Correntes que se disfarçam de azar, de repetição, de ciclos emocionais que se renovam com nomes diferentes, mas com a mesma dor. Correntes que te acorrentam ao passado, ao trauma, à culpa, ao medo. E Deus está dizendo: hoje é o dia de quebrar isso. Não mais amanhã, não mais depois, é agora. Essa pode ser sua última chance de romper com o que te aprisiona em silêncio. Quantas vezes você tentou, orou, jejuou, mas algo voltava, como se uma força contrária puxasse você para o mesmo buraco, para os mesmos erros, para a mesma angústia? O nome disso não é só emoção, é opressão espiritual. E enquanto você não se posiciona espiritualmente com consciência, o inimigo continua operando legalmente. Sim, legalmente. Porque o mundo espiritual só se move com autorização. E tudo aquilo que você não renuncia em oração, permanece com permissão sobre a sua vida. Mas o sangue do Cordeiro tem poder para quebrar toda maldição, cortar pactos que você nem sabia que existiam e libertar a sua casa, sua mente, seu corpo e sua descendência. Hoje, você será guiado por uma jornada de cura, confronto e renúncia. Cada palavra, cada versículo, cada oração aqui foi escrita como se fosse uma espada, para cortar amarras espirituais, destruir cadeias invisíveis e declarar o fim de ciclos que têm destruído você por dentro. E não pense que isso é só para quem anda no pecado. Até crentes, consagrados, ministros e intercessores podem estar debaixo de maldições não resolvidas. Isso é espiritual. Isso é real. E hoje, em nome de Jesus, isso vai cair por terra. O vídeo está estruturado para te conduzir do caos à restauração, do peso espiritual à leveza da libertação, de quem não entende o que sente, para quem enxerga com os olhos do Espírito. E tudo começa agora. Enquanto você assiste, ore. Enquanto você escuta, declare. E ao final, escreva nos comentários a frase que será sua chave espiritual. Pelo sangue de Jesus, nenhuma maldição tem mais poder sobre mim. Essa declaração não é apenas simbólica, é legalidade espiritual. Agora vamos começar. Porque hoje o céu entra em guerra por você. Correntes invisíveis. Quando o que te prende não tem nome, mas tem raiz, você já se sentiu preso a algo que não consegue explicar? Uma sensação de sufoco espiritual, como se estivesse lutando contra algo que você não vê, mas que te vence por dentro? O nome disso é cativeiro invisível. Não se prende com algemas, mas com sentimentos. Não se tranca com cadeado, mas com traumas. Não se vê com os olhos, mas se sente na alma. E o mais perigoso dessas correntes espirituais é que, ao longo do tempo, você se acostuma com elas. Elas deixam de parecer prisão e passam a se parecer com a sua identidade. É aqui que o inimigo age com mais força, na confusão da sua percepção. Ele sabe que se conseguir te convencer de que essa dor que você sente é só sua personalidade, ou que esse ciclo é só falta de força de vontade, ele terá legalidade para permanecer agindo. Mas hoje, Deus vem rasgar esse véu, porque o que você sente não é fraqueza, é aprisionamento espiritual. E quem está preso precisa ser libertado, não condenado. A palavra de Deus revela em Provérbios 26:2 que a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, se há algo se repetindo com você, com seus filhos, com sua casa, é porque em algum lugar essa corrente foi autorizada a se formar. E quando você não identifica a origem,
Você corre o risco de lutar contra os sintomas, mas nunca contra a raiz. É por isso que há pessoas que fazem tudo certo, mas tudo dá errado. Oram, jejuam, são dizimistas fiéis, mas sentem uma opressão constante. É como se houvesse uma nuvem escura pairando sobre a vida delas. O nome disso é maldição não renunciada. Pactos antigos, palavras lançadas, ódios enraizados, maldades escondidas em gerações anteriores que ainda gritam no mundo espiritual por justiça. E sabe o que o inimigo mais teme? Que você se posicione espiritualmente com clareza e com sangue. O sangue de Jesus não é poético, é legalidade no mundo espiritual. O sangue do Cordeiro quebra pactos feitos em nome de demônios, de religiões ancestrais, de cultos familiares ocultos. E quando você diz, eu não aceito mais essa maldição sobre minha vida, o céu escuta, mas o inferno também escuta e recua. Essa oração não é mais uma reza, não é uma rotina religiosa, é uma guerra, é um confronto. Você está prestes a declarar a falência de um império espiritual que se alimentava do seu medo, da sua culpa e da sua ignorância sobre o mundo invisível. E agora você sabe, agora você tem luz, agora você tem armas espirituais. Esse é o momento em que sua história espiritual muda de rumo, porque agora você enxerga que há uma cadeia, mas também sabe que há um sangue capaz de quebrá-la. E esse sangue está disponível. Não precisa pagar. Já foi derramado. Só precisa ser invocado com fé, com arrependimento e com verdade. Se quiser, pode repetir agora em voz alta. Pelo sangue de Jesus, todo pacto feito em oculto contra a minha vida está desfeito. Eu não pertenço às trevas, eu pertenço a Cristo. Enquanto você declara, o mundo espiritual registra, e o inimigo sabe, hoje ele perdeu mais uma casa. Agora que você entendeu que o que te prende tem nome espiritual, o próximo passo é descobrir como essas correntes se formam e como você pode impedir que elas se reconstruam, como as correntes espirituais se formam, a origem oculta do cativeiro. Você não nasceu preso. Você foi aprisionado ao longo do caminho e muitas vezes, sem perceber, você mesmo foi se enrolando nas correntes que agora te sufocam. A maioria das pessoas acredita que maldições e correntes espirituais só existem quando alguém nos amaldiçoa com palavras de ódio ou nos lança um feitiço. Mas a verdade é ainda mais profunda. As correntes mais fortes são as que você não vê chegando, porque elas não vêm de fora, elas nascem dentro. Tudo começa com uma abertura espiritual, uma decisão fora da vontade de Deus, um pecado não confessado, um sentimento alimentado por tempo demais, um trauma que nunca foi curado, uma amargura que virou raiz, e quando você menos espera, aquilo que era só uma ferida vira um portal. E o que entra por esse portal nem sempre vem com chifres ou olhos vermelhos. Às vezes vem em forma de confusão emocional, falta de direção, impulsos que você não consegue controlar, ou vícios que se tornam normais no seu cotidiano. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Em Gênesis vemos Caim dominado por uma ira que não foi confessada. Aquilo cresceu e se transformou em assassinato. Antes de matar o irmão, ele já havia sido acorrentado por uma maldição emocional. Em Êxodo, vemos o povo de Israel liberto do Egito, mas ainda com a mente escrava. Eles saíram da prisão física, mas ainda estavam espiritualmente aprisionados pelas crenças e costumes de um passado que os deformou por dentro. E em Atos, vemos Simão, o mágico, tentando comprar o poder do Espírito Santo, sinal de que há cadeias espirituais mesmo dentro da religião. Correntes espirituais não pedem licença. Elas se formam silenciosamente, à medida que sua alma se afasta da luz e começa a aceitar a escuridão como normal. E quanto mais tempo você convive com elas, mais você as confunde com a sua personalidade. Eu sou assim mesmo.
Sempre perco tudo. Nada dá certo para mim. Eu nasci para sofrer. Ninguém me ama. Essas frases não são só palavras. Elas são declarações espirituais e funcionam como grilhões na alma. Mas aqui está a verdade. Você não nasceu para ser acorrentado por sentimentos, pecados ou traumas. Você nasceu para ser livre em Cristo. E tudo aquilo que foi construído contra você no mundo espiritual pode ser desfeito no nome de Jesus. Mas antes de quebrar, é preciso expor. Antes de libertar, é preciso identificar, porque o inimigo só permanece onde há ignorância. Quando você entende o mecanismo da corrente, você encontra a chave da libertação. Hoje o Espírito Santo está abrindo seus olhos para enxergar onde você permitiu que as correntes se formassem. Pode ter sido um relacionamento tóxico, uma prática espiritual errada no passado, palavras que você ouviu na infância e nunca quebrou, ou pecados que se repetem como padrão de comportamento. Tudo isso pode estar amarrando sua vida financeira, emocional, sentimental e até ministerial. Mas agora que você vê, você pode renunciar. E quando a renúncia é feita com clareza, com verdade e com o sangue de Jesus, não há cadeia espiritual que resista. Porque o sangue do Cordeiro não apenas perdoa o pecado, ele apaga pactos, desarma maldições e sela sua identidade com a glória de Deus. Repita com fé: eu renuncio agora todo elo com o passado, com o pecado, com a dor. Em nome de Jesus, toda corrente que me prende está sendo quebrada. Meu espírito pertence ao Senhor. Você está começando a se libertar. Mas ainda há portas espirituais abertas que precisam ser fechadas. E no próximo tópico, você vai entender por que certas áreas da sua vida continuam vulneráveis, mesmo depois de tantas orações. Portas abertas. Como o inimigo ganha acesso legal à sua vida espiritual? Você já se perguntou por que certos problemas simplesmente não vão embora, mesmo depois de orar com fé? Já sentiu que por mais que clame, jejue e frequente a igreja, algo sempre volta a te puxar para o buraco? A verdade é que muitos estão tentando vencer uma guerra espiritual, mantendo as portas escancaradas para o inimigo entrar. E Deus hoje quer te revelar algo que pode mudar radicalmente o rumo da sua vida. O diabo não invade, ele entra por portas abertas. No mundo espiritual, tudo opera por princípios de autoridade e permissão. Assim como Deus respeita o livre-arbítrio, o inimigo só age onde tem legalidade. Uma brecha, uma aliança não rompida, um pecado escondido, uma prática oculta, um perdão que nunca foi liberado. Tudo isso se transforma em uma porta aberta que grita para o mundo espiritual. Aqui há espaço para destruição. E é exatamente assim que as correntes se reforçam. Não basta apenas clamar por libertação se você não fecha as brechas que continuam permitindo o acesso do mal à sua casa, sua mente, seu corpo. Deus pode ter te mostrado a corrente, te revelado o nome da maldição. Mas se você continua alimentando a mesma raiz, a mesma prática, a mesma mentalidade, a libertação não se completa. A palavra de Deus é clara em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Isso não é uma sugestão, é uma ordem espiritual. Porque quem dá lugar, dá espaço. E quem dá espaço, abre caminho. Às vezes, a porta aberta não está no pecado em si, mas na postura diante dele. Você pode até não estar mais praticando, mas se ainda sente prazer ao lembrar, se ainda alimenta no coração um vínculo com o passado, com uma pessoa, com um vício, a corrente se reconstrói no silêncio da sua alma. Existem também portas espirituais que foram abertas por outros, mas que te atingem por herança. Alianças firmadas por antepassados com o oculto, com feitiçaria, com doutrinas malignas, pactos de sangue, juramentos espirituais, objetos consagrados ao mal que permanecem na casa. Mesmo que você tenha aceitado Jesus,
Se essas portas não forem identificadas e fechadas, o inimigo continuará agindo pelas brechas herdadas. Mas aqui está a boa notícia. Você tem autoridade para fechar essas portas hoje. Não com medo, mas com consciência. Não com gritos, mas com posicionamento. É no nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, que toda legalidade do mal é cancelada. E quando você se posiciona com arrependimento verdadeiro, o mundo espiritual muda. Hoje o Espírito Santo está te revelando onde as portas estão abertas. Talvez seja em relacionamentos que te afastam de Deus. Talvez seja em hábitos secretos que alimentam a carne e sufocam o espírito. Talvez seja em palavras que você mesmo lançou sobre si, dizendo: minha vida nunca vai mudar. Eu sou azarado mesmo, essa maldição me persegue. Palavras são decretos no mundo espiritual, mas toda palavra lançada pode ser revogada pela autoridade do sangue. Agora mesmo, declare com fé: eu cancelo em nome de Jesus toda legalidade do inimigo sobre minha vida. Fecho agora toda a porta espiritual aberta pelo pecado, pelo medo ou por alianças que não vêm de Deus. O sangue do Cordeiro sela minha casa, minha história, meu futuro. Você acabou de trancar uma porta que vinha sendo usada contra você há anos. Mas ainda há outra verdade espiritual que precisa ser entendida. Nem toda corrente se rompe só com oração. Algumas exigem confissão, posicionamento e renúncia pública. No próximo tópico, vamos falar sobre o poder da exposição espiritual. E por que muitos não são libertos? Porque ainda escondem o que precisam entregar. O poder da confissão. Correntes se quebram quando a alma decide falar. Existem cadeias espirituais que resistem às orações mais fervorosas, aos jejuns mais longos, às campanhas mais intensas. E a razão é simples. Você está orando para Deus agir, mas ainda está escondendo do mundo espiritual aquilo que precisa ser confessado. Deus perdoa o que você entrega, mas o que você esconde, o inimigo continua usando como instrumento de aprisionamento. Correntes só se quebram quando a alma decide abrir a porta da verdade. Enquanto você carrega um pecado oculto, um erro nunca confessado, uma escolha errada que permanece enterrada no seu silêncio, você pode até estar clamando por libertação, mas a legalidade do mal ainda está ativa. A confissão não é sobre humilhação, é sobre libertação. A vergonha de se expor nunca será maior do que o peso de viver acorrentado por dentro. A palavra de Deus em Tiago 5,16 é clara. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Veja, cura vem depois da confissão. Não se trata apenas de pedir perdão a Deus em secreto, mas de declarar que você já não quer mais carregar aquilo em silêncio. Enquanto você mantém o erro em segredo, ele ainda tem poder sobre sua alma. Mas quando você decide expor, o inimigo perde a chave que usava para te prender. Há pessoas presas em ciclos de adultério emocional, pornografia, vícios, alianças afetivas com pessoas que Deus já mandou deixar. Há gente escondendo mágoas, ódios, desejos de vingança. Gente que está cantando na igreja, mas amaldiçoando os irmãos no coração. Gente que prega sobre perdão, mas não conversa com o próprio Pai. E Deus está dizendo: não adianta clamar por libertação se você ainda carrega correntes nos bolsos do Espírito. A confissão não é uma fraqueza, é um ato de guerra. É quando você diz ao inferno: eu não tenho mais nada a esconder. É quando você se despe da falsa imagem, do orgulho espiritual, da máscara de força e mostra ao céu a sua nudez emocional. Foi isso que Davi fez no Salmo 32, quando declarou: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Mas no verso 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Há perdão quando há verdade. Há cura quando há exposição.
A libertação, quando a alma decide parar de esconder o que está matando por dentro. Talvez você esteja assistindo a este vídeo com lágrimas nos olhos, porque sabe exatamente o que está escondido aí dentro. E Deus já te perdoou. Mas você ainda precisa declarar, porque quando a sua boca confessa, o seu espírito se liberta. Você pode começar agora com uma simples declaração de alma. Senhor, eu me arrependo. Eu não quero mais viver no esconderijo da vergonha. Eu confesso diante do teu trono que pequei, errei, caí, e hoje me levanto para viver a tua verdade. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. O Espírito Santo não habita em fachadas, ele habita em corações quebrantados. No próximo tópico, você vai descobrir como Deus transforma a confissão em escudo e como a vulnerabilidade espiritual se torna a arma mais poderosa contra as trevas. Quando a vulnerabilidade se torna arma, o coração quebrantado, como escudo espiritual. A lógica do céu é diferente da lógica da terra. Aqui embaixo mostramos força para sermos respeitados, criamos escudos emocionais, fingimos estar bem, nos fechamos para não parecer fracos. Mas no mundo espiritual, funciona ao contrário. Quanto mais você tenta parecer forte, mais vulnerável você está ao ataque. Mas quando você reconhece a sua fraqueza diante de Deus, essa vulnerabilidade se transforma em proteção. Você já percebeu que o diabo não perde tempo tentando derrubar quem já está em ruínas? O ataque dele é mais intenso contra quem está tentando parecer invencível, porque ele sabe que o orgulho espiritual é uma das portas mais abertas dentro da igreja. Mas o coração quebrantado, esse o inferno não consegue tocar. Porque onde há verdade, há cobertura do sangue. Onde há rendição, há autoridade legítima. Onde há lágrimas sinceras, há fogo do céu queimando o jugo da escravidão. Em Isaías 57:15, o próprio Deus declara que habita com o contrito e humilde de espírito para vivificar o coração dos quebrantados. Isso significa que quanto mais você se esvazia de si, mais o Espírito Santo te enche dele. E onde o Espírito está, não há mais espaço para correntes espirituais. O que está sendo construído agora dentro de você é uma nova identidade espiritual. A vulnerabilidade diante de Deus está restaurando as ruínas do seu coração. Está apagando pactos antigos, lavando culpas enraizadas, expulsando demônios emocionais que estavam alojados nas memórias mal resolvidas da sua alma. E tudo isso não porque você gritou, mas porque você se abriu. É aqui que você precisa entender um princípio-chave. Não é a força que te liberta, é a entrega. Muitos estão tentando vencer batalhas espirituais com performance, esforço, rituais e estratégias humanas. Mas o reino de Deus não responde à performance. Ele responde à rendição. Deus não é impressionado por aparência de santidade. Ele é atraído pela sinceridade de um coração que diz: Pai, eu não consigo mais, me ajuda. Essa frase, dita com verdade, tem mais poder do que qualquer discurso decorado. Ela move os céus, ela destrona principados, ela convoca os anjos, ela sela o ambiente com a presença do Cordeiro. Porque quando o céu vê um filho despido de orgulho, rasgado em verdade, imediatamente o trono de graça se manifesta. E aqui está a arma mais poderosa da vulnerabilidade. Ela quebra a acusação do inimigo. Satanás é chamado de acusador dos irmãos, por uma razão. Ele não tem mais poder legal sobre você, mas usa os seus erros como munição para manter sua mente aprisionada. E toda vez que você tenta esconder a fraqueza, ele te acusa. Mas quando você confessa, ele se cala. Quando você se entrega, ele perde o poder. Quando você chora na presença de Deus, ele é desarmado. Hoje, Deus está te convidando a parar de lutar com as suas próprias armas, a largar o escudo do orgulho, a baixar a espada da autoproteção
e a se colocar diante do altar com mãos vazias, mas com alma rasgada. Declare agora, com fé e humildade: Senhor, eu me esvazio de mim, me rendo, toma o controle da minha vida, meu coração é teu altar. Nesse momento, correntes estão se desfazendo, porque onde há rendição verdadeira, não há espaço para amarras espirituais. E no próximo tópico, você vai descobrir o que fazer depois da libertação, porque o inimigo não desiste fácil. Ele sempre tenta voltar, mas Deus vai te mostrar como manter as portas trancadas e a alma em alerta. Depois da libertação, como impedir que as correntes voltem e reescrevam o mesmo cativeiro. A libertação verdadeira é mais do que um momento de alívio. É o início de uma vigilância espiritual constante. Muitas pessoas vivem ciclos de libertação e recaída, não porque Deus não as livrou, mas porque não aprenderam a se manter livres. A corrente foi quebrada, mas a postura permaneceu vulnerável. A oração foi feita, mas a porta continuou entreaberta. E é nesse descuido que o inimigo volta. Porque onde há memória emocional não curada, o cativeiro é reativado. Jesus nos ensinou isso com clareza em Mateus 12, 43, 45, quando disse que, ao sair de um homem, o espírito imundo anda por lugares áridos buscando repouso, e se não o encontra, volta para sua casa, e se a encontra vazia, traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Isso é sério. Significa que o diabo tenta transformar suas feridas em endereço fixo. E se você não preencher o espaço com o Espírito Santo, com a palavra, com renúncia diária, as correntes voltam com reforço. Libertação não é um evento isolado, é uma mudança de sistema espiritual. E isso exige 3 coisas: vigilância, preenchimento e constância. Vigilância para discernir as tentações que vão tentar te reconduzir ao cativeiro. Preenchimento com a presença de Deus para que a casa não fique vazia. E constância na fé, mesmo quando as emoções oscilarem. Porque o inimigo é paciente, ele espera a brecha, ele ronda, ele observa. Você precisa aprender a fechar portas espirituais com consciência e manter os portais da alma selados com oração. Isso significa cuidar do que você assiste, do que ouve, do que fala, com quem anda, o que alimenta no pensamento, o que aceita como normal. Porque a normalização do pecado é o primeiro passo para a reconstrução das algemas. Não basta se livrar do vício, é preciso rejeitar a cultura que o alimentava. Não basta deixar o pecado, é preciso romper com o ambiente que o sustentava. Muitos caem porque querem ser livres sem perder nada. Querem Cristo sem largar o Egito. Querem unção, mas sem abrir mão do entretenimento que contamina. Querem céu, mas continuam mantendo amizade com quem ainda vive no inferno. E o que Deus está dizendo é: a libertação que você recebeu precisa ser protegida com santidade. Santidade não é perfeição, é separação. E toda separação gera corte. Corte de vínculos, de vícios, de hábitos, de palavras, de ambientes. Agora que a corrente foi rompida, você precisa estabelecer barreiras espirituais que impeçam o retorno. E essa proteção começa pela mente. Renove seus pensamentos com a verdade da palavra. Declare versículos todos os dias. Cubra sua casa com oração. Consagre objetos, redes sociais, amizades, substitua músicas que alimentavam a carne por louvores que edificam. Troque o hábito de se lamentar pelo hábito de profetizar. Deus não quer apenas te libertar, Ele quer te ensinar a permanecer livre. Isso exige posicionamento radical. Você não pode mais flertar com o passado. A corrente que você quebrou não pode virar souvenir espiritual. Ela precisa ser enterrada, e para isso você precisa encher o Espírito. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos espaço para o inimigo.
Quanto mais alicerçado na palavra, mais impenetrável é a sua casa. Declare agora com fé e responsabilidade: minha libertação é permanente. Eu fecho toda a brecha. Cubro minha mente, minha casa e minha família com o sangue de Jesus. O que foi quebrado não será reconstruído. Você está selando o que o céu já iniciou, mas ainda há mais. No próximo tópico, você entenderá como as maldições hereditárias se disfarçam de destino e como discernir o que veio de Deus e o que veio da linhagem que precisa ser cortada. Maldições hereditárias. Quando o sangue da família grita mais alto que a promessa de Deus. Há dores que não começaram em você, mas vivem em você. Há comportamentos que parecem parte da sua personalidade, mas são heranças espirituais que foram transmitidas por gerações. E você só vai perceber que carrega isso quando tentar mudar e sentir uma força invisível te puxando de volta para o mesmo ciclo. O nome disso é maldição hereditária. Uma corrente antiga alimentada por histórias que você nem viveu, mas que ainda tem voz ativa sobre a sua alma. Muitos acham que basta aceitar Jesus para que tudo automaticamente se desfaça. Sim, a salvação vem pela fé, mas libertação exige consciência, arrependimento e renúncia. E se você não identifica o que está te prendendo, pode viver salvo, mas aprisionado. Porque maldições não se sustentam apenas no pecado, mas no silêncio espiritual que as mantém encobertas. É por isso que tantos filhos repetem os erros dos pais. Porque famílias inteiras fracassam nos mesmos lugares. Porque padrões emocionais, financeiros e espirituais se repetem como se fosse um script invisível. O diabo conhece bem a árvore genealógica da sua linhagem, e se ninguém quebrar, ele continua atuando. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Isaac fez o mesmo com Rebeca. Jacó, seu filho, mentiu para receber a bênção. 3 gerações repetindo o mesmo padrão de engano. Em Êxodo 25, Deus alerta sobre visitar a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas no versículo seguinte, ele promete misericórdia por 1000 gerações àqueles que o amam. Ou seja, a maldição tem limite, a misericórdia não. Você precisa olhar para a sua história com olhos espirituais. Quantas vezes você já repetiu um padrão que prometeu abandonar? Quantas vezes você lutou contra um sentimento que parecia não ter raiz lógica? Quantas promessas foram sabotadas por uma força que você não sabia explicar? Isso não é fraqueza. Isso é herança espiritual corrompida. E o inimigo se aproveita disso. Ele sabe onde estão os buracos, onde sua linhagem pecou, onde houve pacto, onde se abriu uma legalidade. E se você não se posiciona, a corrente continua se fortalecendo em silêncio. Mas o sangue de Jesus grita mais alto do que qualquer maldição familiar. O sangue do Cordeiro tem poder para cortar toda aliança feita com trevas, toda maldição lançada por boca de ancestral, toda influência que veio pela linhagem de sangue natural. Porque agora você pertence a outra linhagem, a linhagem espiritual de Cristo. Hoje o Espírito Santo está te convidando a reescrever sua herança. Você pode ser o primeiro da sua geração a romper esse ciclo, o primeiro a quebrar essa corrente, o primeiro a dizer: isso termina em mim. E quando alguém se levanta com fé para quebrar maldições hereditárias, toda a linhagem é impactada. Filhos, netos, descendência espiritual. Porque você se torna o elo de restauração na corrente que o inimigo usava para destruir. Declare agora com autoridade espiritual: pelo sangue de Jesus, eu corto agora toda a maldição hereditária que atua na minha vida. Não aceito mais repetir o padrão da minha linhagem natural. Eu declaro: sou da linhagem de Cristo. A partir de mim, a bênção começa. Hoje, você não está só lutando por si. Você está lutando por uma geração.
E no próximo tópico, você vai entender como usar a palavra como espada contra essas correntes espirituais. E como declarar versículos pode selar sua libertação de forma definitiva. A palavra como espada, como quebrar correntes espirituais, declarando versículos com autoridade. O inimigo não teme suas emoções. Ele não recua quando você grita, se desespera ou entra em pânico. O que paralisa o reino das trevas é quando você declara a palavra com fé e entendimento. Porque a palavra de Deus não é apenas um texto sagrado. Ela é uma espada viva, afiada, cortante, forjada diretamente no céu para cortar correntes espirituais, anular pactos e destruir fortalezas invisíveis. Efésios 6,17 chama a palavra de Deus de a espada do Espírito. Não é uma arma simbólica, é literal no mundo espiritual. E é com ela que você combate os ataques mais sutis, pensamentos destrutivos, sentimentos de condenação, heranças espirituais que te cercam desde a infância. Cada vez que você declara um versículo, não está apenas repetindo algo bonito, está empunhando uma arma de guerra. É por isso que o diabo trabalha tanto para te manter afastado da Bíblia. Ele sabe que um cristão sem palavra é um soldado sem espada. Você pode orar muito, jejuar com frequência, ser fiel nos cultos, mas se não tiver a palavra como sua base de ataque, continuará vulnerável. Porque o ataque das trevas é mental, emocional e espiritual. E só a verdade da palavra é capaz de renovar a mente, blindar a alma e proteger o espírito. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, ele não respondeu com gritos ou sentimentos. Ele respondeu com versículos. Está escrito. Essa é a chave. Cada está escrito que sai da sua boca é um decreto espiritual. E quando você declara isso com fé, o inferno treme. Porque a palavra é viva. Ela tem um som que só o mundo espiritual entende. E quando ela é liberada da sua boca, os demônios sabem que perderam o controle. Você precisa aprender a combater cada corrente com uma palavra específica. Se é maldição de miséria, declare Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Se é opressão emocional, declare 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Se é acusação constante, declare Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se é maldição hereditária, declare Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Se é prisão espiritual, declare João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cada versículo é como uma chave que fecha uma brecha, como uma martelada espiritual que destrói o que foi construído contra você. Mas não basta apenas repetir mecanicamente. É preciso declarar com fé, com entendimento, com espírito. Hoje Deus está te convocando a transformar a sua boca em uma plataforma de guerra, a deixar de apenas pedir libertação e passar a decretar libertação, a declarar com convicção. A palavra diz, então está feito, o céu já assinou, o inferno já perdeu. Repita com autoridade agora, está escrito, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Está escrito, o Senhor me libertou de toda prisão. Está escrito, o sangue do Cordeiro tem poder. E o que está escrito é a verdade que governa a minha vida. Hoje você empunhou uma espada, e essa espada vai com você em cada oração, em cada batalha, em cada dia. No próximo tópico, você entenderá como blindar a sua casa, sua família e seus sonhos com o sangue do Cordeiro, e transformar sua vida em território inviolável. Blindagem espiritual. Como cobrir sua casa, sua família e seus sonhos com o sangue do Cordeiro. Não basta ser liberto, é preciso blindar o território que Deus te deu. Porque o inimigo não se contenta em perder uma alma. Ele volta para tentar invadir aquilo que te cerca.
E muitos não percebem que, mesmo após um poderoso mover espiritual, se não houver cobertura, a brecha se abre novamente. A libertação alcança a pessoa, mas a blindagem precisa alcançar o ambiente. E essa blindagem só é eficaz quando feita com aquilo que nenhum demônio pode tocar: o sangue de Jesus. A palavra de Deus em Êxodo 12 traz um dos símbolos mais poderosos de proteção espiritual: o sangue nos umbrais das portas. Na noite em que o anjo da morte passou pelo Egito, apenas as casas marcadas com o sangue do Cordeiro foram poupadas. Isso não foi um ato religioso, foi uma estratégia espiritual. O sangue ali não era símbolo, era senha, era selo, era grito silencioso ao mundo espiritual. Aqui não. E essa verdade continua viva até hoje. O sangue do Cordeiro continua sendo a marca que separa o que é território santo do que é alvo do mal. Quando você consagra sua casa, seus filhos, seus objetos, seus sonhos e sua história ao sangue de Cristo, você está dizendo ao céu e ao inferno que há um dono, que ali não se entra sem autoridade, que aquele espaço está guardado sob um pacto eterno. E esse pacto foi selado com sangue divino. Mas aqui está algo que poucos entendem. Não basta declarar, é preciso consagrar. A blindagem espiritual acontece quando você conscientemente dedica a Deus tudo o que é seu. Isso começa pelo lugar onde você habita. Unja sua casa. Ore em voz alta nos cômodos. Quebre palavras que foram ditas ali. Anule memórias espirituais que ainda habitam nos ambientes. Ore pelas roupas, pelas camas, pelos espelhos, pelos cantos onde o silêncio grita. Todo espaço pode se tornar altar ou brecha. A escolha é sua. Depois, consagre sua família, não apenas com orações genéricas, mas com palavras direcionadas. Declare o nome de cada membro diante do trono de Deus. Quebre maldições geracionais. Peça que o Espírito Santo revele o que precisa ser arrancado. E use a autoridade que te foi dada em Cristo para proteger os seus como intercessor espiritual. Por fim, consagre seus sonhos, porque o inimigo sabe que, se não conseguir te prender, ele vai tentar atrasar o cumprimento das promessas. E uma promessa atrasada demais pode gerar frustração. E frustração é uma das armas favoritas do inferno. Consagre seus projetos, suas metas, seus desejos mais profundos e cubra tudo com o sangue do Cordeiro. Hoje, Deus está te dando autoridade para levantar muros invisíveis ao redor da sua história, para que o que foi conquistado com lágrimas não seja perdido por descuido, para que a liberdade alcançada não vire história esquecida, para que a sua casa se torne um território onde o céu habita e onde o inimigo não encontra entrada. Declare agora, com a autoridade de quem sabe o que está fazendo: eu consagro minha casa, minha família, minha mente, meus projetos e meu futuro ao sangue de Jesus. Toda porta foi selada, todo cômodo foi ungido, nenhuma força maligna terá acesso ao que é meu. Este território pertence a Deus. Você acabou de erguer um muro invisível, e esse muro será mantido de pé enquanto houver fé, vigilância e adoração. No próximo e último tópico, você será guiado por um ato profético poderoso, a oração final que sela tudo o que foi quebrado e que declara diante do céu e da terra que a corrente foi destruída e o ciclo foi encerrado. A oração final, o ato profético, que sela o fim da maldição e o início da sua nova história com Deus. Chegou o momento mais decisivo deste vídeo. Tudo o que foi exposto até aqui, as correntes espirituais, as maldições hereditárias, as portas abertas, as confissões, as declarações com a palavra, a blindagem da sua casa, tudo agora precisa ser selado com fé, reafirmado com autoridade espiritual e declarado diante do céu como um ato profético irrevogável.
Este não é apenas mais um encerramento, é um marco espiritual. Um altar invisível está sendo erguido onde você está agora. E nesse altar, algo será sacrificado. As correntes que te prenderam por anos, e algo será consagrado, sua nova identidade em Cristo, restaurada, limpa, livre, irrepreensível diante de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11 que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você venceu. E agora você precisa testificar, precisa declarar com sua própria voz. Porque há momentos em que o Espírito Santo se manifesta não para te fazer sentir algo, mas para te fazer decidir algo. E esse é o momento. Agora, feche os olhos onde estiver, incline o coração e ore com a alma inteira. Esta é a oração da guerra, mas também é a oração da vitória. Oração final. Ato profético de libertação e restauração. Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença agora, com a certeza de que o Senhor me trouxe até aqui para mudar minha história. Eu não estou mais apenas pedindo, eu estou declarando que toda corrente espiritual que me prendia foi quebrada. Declarando que toda maldição hereditária foi cancelada. Declarando que toda porta que dava acesso ao inimigo está agora selada com o sangue do Cordeiro. Eu reconheço minhas falhas. Eu confesso meus pecados. Eu renuncio agora toda prática, toda aliança, todo sentimento, toda memória e todo espírito contrário à Tua vontade. Eu rasgo minha alma diante do Teu trono e me esvazio de todo orgulho, de toda culpa, de toda acusação que me impedia de me ver como o Senhor me vê. Eu declaro, com fé, que a partir de hoje sou nova criatura, não apenas livre, mas blindado, não apenas perdoado, mas purificado, não apenas restaurado, mas levantado como testemunho vivo do Teu poder. Tudo o que foi feito contra mim no mundo espiritual foi desfeito agora. Todo pacto foi quebrado. Toda legalidade foi anulada. Toda seta foi desviada. Toda prisão foi aberta. Todo ciclo foi encerrado. Eu consagro minha casa, minha família, meus sonhos, meu futuro ao Teu governo. Que o sangue de Jesus cubra cada parte da minha existência. Que a Tua presença permaneça comigo todos os dias. Que o Teu Espírito me lembre diariamente que fui comprado por preço de sangue e que sou Teu. Em nome de Jesus, eu selo esta oração com a fé de quem crê, com a autoridade de quem entendeu e com o coração de quem decidiu. Decidiu nunca mais voltar ao que prendia, nunca mais aceitar o que me feriu. Nunca mais viver acorrentado. A corrente foi quebrada. A maldição foi anulada. A nova história começou. Amém. Frase profética para comentar e selar no mundo espiritual. A corrente foi quebrada. O sangue de Jesus me restaurou. O ciclo terminou aqui. Escreva essa frase agora nos comentários. Não por emoção, mas por legalidade. Porque cada vez que você declara isso em público, você está cravando no mundo espiritual um decreto que o inimigo não pode mais revogar. Você chegou até aqui. Não pare. Assista novamente se for preciso. Compartilhe este vídeo com quem você ama. E lembre-se, essa batalha foi vencida, mas agora você é um guardião do que foi conquistado.